Boa noite. Estão me ouvindo bem? Bem. Só um pouquinho de retorno só para a gente poder saber que está tudo correndo bem aqui. Não é muita coisa mesmo. Esta noite a gente vai continuar nossa série de mensagens. Antes de a gente conversar sobre isso, eu quero te convidar a orar mais uma vez. Agora é uma oração sua. Neste momento, inclua a sua cabeça. E ore ao Senhor pedindo que Deus fale com você nesse momento. Esqueça todas as outras pessoas que estão neste tempo. Todas as outras pessoas que estão à sua volta. E converse com Deus dizendo, fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz nesta noite. Vou dar um tempinho para você. E a gente vai começar a conversar nesta noite. Paizinho, em nome de Jesus, nós elevamos a paz a Ti e ao Senhor. O Senhor receba no seu nome de graça, ó Pai, cada oração feita, ó Deus, com fé e sinceridade no coração. Porque verdadeiramente pelo Espírito para os nossos corações, o Espírito da verdade nos conduz à verdade da Tua palavra. De tal forma que cada um saia daqui, ó Deus, recebendo a mensagem que o Senhor tem para os seus corações. Nós sabemos que a Tua palavra tem uma única mensagem, mas ela fala de formas diferentes a cada coração. Então que ninguém saia daqui com mentira, mas saia transformado pelo Teu Santo Evangelho. Eu seja, Deus, mais uma vez instrumento nas Tuas mãos. Que não fale de mim mesmo, mas apenas daquilo que o Senhor, o Espírito deseja que fale da Tua palavra, para que tanto eu quanto todo o Teu povo cresça na Tua palavra, e cresça no conhecimento de quem Tu és, e possamos, ó Deus, receber cada dia melhor, que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a gente começou uma série bem conversando sobre ser casa de oração. E se vocês levarem um pouquinho da primeira mensagem, a gente foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ao texto que fala que Jesus estava purificando o templo. E nós podemos aprender muitas coisas ali, tanto da árvore que não tinha fruto, a figueira que não tinha fruto, só tinha folha, quanto daquilo que estava acontecendo no templo, de que a purificação que Deus faz em nós não é apenas do pecado, no sentido que nós pensamos em pecado muitas vezes, que é quando nós fazemos alguma coisa errada contra a lei de Deus, mas também no sentido da omissão, ou até quando achamos que estamos fazendo algo correto, que nós chamamos de religiosidade. Então, que aparentemente tudo está correto, mas não está correto, porque a religiosidade nos afasta de Deus, e isso também é pecado, e a gente pode ver tudo isso. E como Deus espera que nós sejamos casa de oração, e casa de oração para todos os povos, e para ser casa de oração a gente precisa reencontrar nossa identidade em Deus. Essa identidade é marcada na Escritura por uma questão tríplice: filho de Deus, sacerdote de Deus, noiva do Cordeiro. Nós conversamos sobre ser filho de Deus, e podemos ver que não é filho de Deus, e que nós não nascemos filhos de Deus, mas criaturas, seres foram criados por Deus, que nasceram biologicamente de alguém, mas que não é de Deus, o único que, entre aspas, seria biológico de Deus. Sabemos que não é biológico no sentido real da palavra, tá? Mas alguém que é igual, congênito a Deus, é Jesus Cristo. Por isso ele é chamado nesse Escritura de filho unigênito do Pai. Tem o mesmo gênio, porque é o próprio Deus na terra. Nós então somos aceitos por Deus por adoção. Quando cremos em Deus, quando entregamos nossa vida a Deus, apenas sobre a adoção. E aí eu expliquei para vocês o que significava a palavra Abba. E como ela tem um significado muito forte. Mostrei para vocês a cultura romana da época. E por que essa questão da adoção mostra que Deus nos ama tanto. Porque Roma, naquela época, na sua cultura, tinha que um filho adotivo tinha uma ligação muito maior até do que um filho nascido da pessoa. Vocês lembram quando eu expliquei para vocês da cerimônia que ela fez das crianças que poderiam ser rejeitadas por seus pais, mas que uma vez que a pessoa era adotada, não havia mais rejeição daquela pessoa, porque foi por escolha. Tanto que nós temos imperadores romanos, Césares, que eram filhos adotivos. É diferente da adoção que nós temos no Brasil, que é carregada de preconceito. Então nós voltamos a Roma para entender o que Paulo queria dizer e como ele estava demonstrando que na verdade Deus nos ama tanto. E aprender por que o chamamos de Abba, o que significa isso.
Até brinquei com as mulheres dizendo como é o problema da mulher carregar 9 meses a criança, amamentar, mas no final a primeira palavra é Abba. Abba, em hebraico. Primeiro balbucio de uma criança. Por quê? Porque a criança até os 2 anos de idade enxerga a mãe como se fosse ela mesma. Ela não vê a mãe como outra pessoa. A primeira pessoa que ela reconhece um amor que não é ela mesma, que é uma outra pessoa que o ama, é o pai. Dá para você entender por que o mundo está batendo nos homens? Por que a figura de pai vem sendo sempre massacrada? O marido massacrado e tudo mais? Eu não estou dizendo que não tem machismo, tem, ele é o mesmo. Mas por que os homens estão apoiando tanto? Porque o mundo quer tirar a figura do pai, do Abba, porque Deus é reconhecido como pai. Nós, como os filhos de Deus, nós precisamos rever isso. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os termos sacerdotes, o que isso significa. Nós, batistas, temos 6 princípios que a gente defende, como Bíblia, única regra de fé e prática, separação entre igreja e Estado, uma série de coisas. Um desses princípios é sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão verdadeiro é um sacerdote. E o que isso significa para a gente? Como é que isso funciona? Primeiro, e já desde o início da mensagem eu quero que você entenda a função básica de um sacerdote. O que é a função básica de um sacerdote? Ministrar diante de Deus e fazer a ligação entre o ser humano e Deus. Sacerdote é fundamentalmente um intermediário entre Deus e os homens. A função sacerdotal. Já viu quando vocês estão falando que ela desce na garganta assim? Vamos lá. Fundamentalmente, o sacerdote, ele é uma ligação entre o ser humano e Deus. Em todas as culturas, o sacerdote é a ligação entre o ser humano e o divino. Mas primeiro, ele precisa ministrar diante do divino. Aqui eu estou falando de divino pensando em culturas e religiões diferentes. Não estou falando só exclusivamente do nosso Deus. Então, eu uso a palavra divina para você entender que agora eu estou dizendo que em qualquer lugar, o sacerdote faz isso. Ele tem a ministração dele ao que ele considera divino e ele leva as pessoas a este ser divino que ele adora. O sacerdote, no sentido cristão da palavra, não é diferente. Então, por que de forma cristã exige sacerdotes? Simples. Vamos retornar à Bíblia lá em Gênesis. Não precisa abrir ela não. Nós vamos ainda conversando, daqui a pouco a gente chega em algumas coisas da Escritura. Retornando em Gênesis, nós descobrimos que Deus não queria fazer sacerdotes. Por quê? Porque cada ser humano deveria ser um sacerdote. Em Gênesis nós percebemos que Deus ia todas as tardes visitar Adão e Eva no jardim. Então Adão e Eva não precisavam de intermediário. Eles não precisavam de sacerdotes. Eles eram os próprios sacerdotes. Eles falavam diretamente com Deus. Isso se confirma no fato de que mesmo depois de estar fora do jardim, eles ensinaram Caim e Abel o quê? Façam sua adoração a Deus. Eles não ensinaram a buscar um sacerdote. Caim e Abel foram apresentar isso. Por que deu errado Caim e Abel? Porque em Gênesis 3 a gente descobre que o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, há uma separação entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. Essa separação, Paulo diz para a gente em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória do Deus Altíssimo. E essa separação fez com que Deus não mais visitasse todo o ser humano e não mais visitasse a nós frequentemente. As visitações de Deus passaram a ser ocasionais e específicas para alguns seres humanos. Tão específicas para seres humanos que ele escolheu para ser instrumento dele para realizar a sua obra, que a gente tem um monte de nome na nossa cabeça. Nós vamos olhar Abraão, Jacó, Noé, Débora. Nós vamos começar a lembrar dos nomes bíblicos. Por quê? Porque eram as pessoas escolhidas por Deus para a visitação dele. Ele não falava mais com todo mundo. Moisés, por exemplo, tem uma parte em Êxodo que é interessante, é quando Deus quer falar com o povo. Ele pede o povo para se purificar, mas o texto mostra que nem todo o povo ouvia a voz de Deus. Mas Deus queria falar com todo o povo. Mas nem todos estavam preparados para ouvir a voz dele. O homem perdeu essa capacidade. E é a partir daí que se desenvolve a questão do sacerdócio, por causa da visitação de Deus ser ocasional e específicas. Então, vamos traçar rapidamente um histórico do sacerdócio.
Quando Deus criou o sacerdócio, era individual. Todos deveriam ser sacerdotes. E a gente vê isso não é. Depois, por causa de todo o problema que houve, o sacerdócio passa a ser paterno. Adão que foi ensinar seus filhos. Jó, lembra que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Então, quando as famílias começaram a crescer, os pais cuidavam dos seus filhos, eram sacerdotes do seu lado. Depois o sacerdote começou a ter tribal, na época de Abraão, por exemplo. Por quê? Porque começou a crescer, ele tinha vários, os servos, isso e aquilo, começou a se tornar uma tribo. Então você tinha que ter alguém que cuidava dessa tribo para ligar essa tribo a Deus. Então a gente chama do sacerdote mais tribal. Aí começou a ter sacerdotes diferentes, porque a humanidade foi crescendo e foi se multiplicando. O primeiro sacerdote de forma mais nacional que a gente vê na Escritura chama-se Melquisedeque, rei de Salém. Salém, que mais tarde, a maioria dos estudiosos concordam que mais tarde se tornou Jerusalém, que no Antigo Testamento é o principal local de adoração a Deus. Melquisedeque, então, é aquele que faz esse negócio, a junção toda. O nome de Melquisedeque, inclusive, já é rei de Salém. Melquisedeque é uma figura muito louca, eu não vou poder ficar muito tempo falando de Melquisedeque, mas é uma figura muito interessante, por quê? Porque lá em Hebreus a gente vai descobrir que Jesus é associado a Melquisedeque. Virá o sumo sacerdote que fará parte da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à dos sacerdotes. Eu vejo um monte de gente falando o seguinte: eu sou levita. Músico, então, adora falar que é levita. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ser levita, mas isso eu quero por enquanto. Mas o sacerdócio da tribo de Levi não é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Tanto que Melquisedeque abençoou Abraão. Levi é descendente de Abraão. Então, através de Abraão, Melquisedeque também abençoou Levi. Quem abençoa é maior do que quem é abençoado. Então, nós temos em Melquisedeque essa visão maior. E depois vai chegar então na tribo de Levi, vai vir Arão, vai vir a tribo de Levi. E aí nós temos o chamado sacerdócio nacional. Só que aqui nós temos ainda um detalhe importante. Independente da questão do sacerdócio nacional, Deus continuava com um plano maior. Israel não foi escolhida à toa. O primeiro texto bíblico que eu quero que você abra nessa noite é Êxodo 19, e nós vamos ler o verso 20. Eu acho que eu não preciso esperar. É o 6, da minha abertura. Isso, vamos ler o 5 e o 6 que é melhor, fica mais claro. Todos acharam, bem? Então, vamos lá, o Senhor disse para Israel: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. A promessa de Deus então é o seguinte: vocês serão um povo diferente do restante. Mas o principal que Deus coloca aqui é: vocês serão uma nação de sacerdotes. Por quê? Porque Deus queria dar acesso dele a todos os povos da terra. E ele deu a Israel a função de ser aquelas pessoas que ligariam ele a todos os povos da terra. Então ele falou: vocês terão um momento especial comigo, porque vocês serão a minha ligação a toda a humanidade. Essa era a questão de Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis, no princípio, o que era para ter? Nem era para ter sacerdote. Todos deveriam ser sacerdotes e todos deveriam estar ligados a Deus. Agora, como não tem mais isso, ele coloca Israel nessa brincadeira. E Israel deveria se tornar uma nação de sacerdotes. Então, até os sacerdotes da tribo de Levi era um ponto para chegar onde Deus queria chegar, que era todo Israel ser sacerdote. E é daí que a gente começa a chegar também na questão do tabernáculo. Porque todo Israel se tornando sacerdote, a presença de Deus deveria ser mais facilmente acessada. Então Deus vai e faz o tabernáculo. Um local
onde o pessoal sabia o seguinte: então Deus não vem mais fazer uma visitação qualquer. Neste local, há diretamente a visitação de Deus. É melhor que você ver para isso. E dentro dele havia o Santo dos Santos, que representava a visitação de Deus. Vocês hoje esperam sair daqui sabendo que, por mais que a música da Fernanda Brum seja maneira, essa música não tem nada a ver com o que a gente vive hoje como sacerdote. Porque os santos dos santos, graças a Deus, não existem mais. O véu se rasgou em Cristo. Mas naquele momento era necessário ter o Santo dos Santos. Por quê? Porque esse sacerdote agora ia ministrar diante de Deus. E era a função dele, ministrar diante de Deus no templo e tudo mais, os serviços que faziam, tudo. E naquele local, o sacerdote ministraria ou faria ligação entre o povo e Deus. Como é que ele fazia isso? Fazendo sacrifício para a remissão de pecados. Mas como o sacerdote era pecador, primeiro ele tinha que fazer o sacrifício por si mesmo. Depois ele fazia o sacrifício para a remissão de pecados do povo. E ele intercedia a Deus pelo povo. Essa é uma questão sacerdotal direta. Vamos lembrar de novo da nossa primeira mensagem da série? Casa de oração para todos os povos. Um reino de sacerdotes que faça a ligação entre todos os povos e Deus. Mas o que aconteceu? O Antigo Testamento nos mostra que não foi bem assim. Esses eram os planos de Deus para Israel. Mas Israel rejeitou os planos de Deus. Por quê? Porque Israel rejeitou andar nos caminhos do Senhor e preferiu andar no pecado. Porque Israel guardou a salvação para si. Nós somos o povo de Deus e vocês não. Porque Israel não dava ouvidos à voz de Deus e não seguia sua lei. Havia corrupção. E a corrupção atingiu inclusive a tribo de Levi, os sacerdotes. Isso chegou a um nível tão absurdo que Deus começou a enviar um segundo grupo, seus profetas. E os profetas de Deus vinham para dar o aviso: vocês estão se desviando dos caminhos do Senhor. Vocês fazem as festas, vocês fazem os cultos, as celebrações, vocês fazem os sacrifícios, vocês fazem as ofertas, mas vivem a vida como se Deus não existisse. Essa basicamente era toda a palavra dos profetas. Depois das festas, depois de tudo, vocês voltam para lá e fazem a vida de vocês como se Deus não existisse. Não é isso que Deus quer. Deus, inclusive, usa profetas como Isaías para dizer: para de fazer culto, para de me dar oferta, nem dinheiro de vocês eu quero. Eu não suporto o culto de vocês, porque o pecado de vocês está num nível que não dá mais. Esse era Israel, só que lá em Malaquias, principalmente os capítulos 2 e 3 de Malaquias, Deus vem batendo no povo, mas ele bate em especial na tribo de Levi, os sacerdotes. Lembra que eu falei com vocês? A galera fala muito: eu sou levita, não leu Malaquias. Porque, resumo de Malaquias, Deus diz: vocês são corruptos, vocês estão levando o meu povo a se desviar do meu caminho. E ele diz para eles o seguinte: vou humilhar vocês. Como é que Deus diz isso? Ele diz que ele ia pegar as vísceras dos animais que eles sacrificavam, ia retirar o esterco de dentro das vísceras e ia passar no rosto dos sacerdotes, dos levitas. Mas Deus ainda fala mais. Ele diz que rejeita os sacerdotes e que amaldiçoaria as gerações futuras dos sacerdotes da tribo de Levi. E que todos que os sacerdotes abençoassem, ele amaldiçoaria. Esse é o nível de corrupção que a gente atinge no final das contas. E depois de Malaquias, o que acontece? Deus fica em silêncio por 400 anos. E após o silêncio de Deus por 400 anos, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para mudar a brincadeira. A gente vai ver isso em Hebreus, isso fica muito claro. Se parar em casa na hora do livro de Hebreus, você vai entender que Hebreus faz um resumo. Qual é o resumo de Hebreus? Toda a corrupção do povo e dos sacerdotes culminou então na vida dos profetas e na rejeição que Deus fez desse povo corrupto e dos sacerdotes corruptos. Hebreus também vai mostrar que a partir daí Deus envia seu Messias, envia Cristo para mostrar primeiro quem Deus é de novo, o povo realmente saber quem Ele é, e a partir disso mudar toda a história e derramar o seu Espírito, que Ele prometeu através de um dos seus profetas, dizendo: nos últimos dias derramarei o meu Espírito
aos meus filhos. Então, ele faz essa brincadeira. E a rejeição que Israel teve a Jesus, o Messias, levando consequentemente a morte e a ressurreição de Jesus, faz com que Jesus se transforme no supremo sumo sacerdote, único agora, que o seu sacrifício seja o último, nós não precisamos mais de outro sacrifício, que somente Jesus nos liga a Deus, e que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu poderia pregar cada um desses pontos, para vocês entenderem a profundidade disso. Hoje eu estou só fazendo uma oração. Eu estou basicamente fazendo um resumão de toda essa história bíblica, para você compreender isso nessa noite. Então, o que isso significa? De forma bem resumida. E aí, vamos brincar com a Bíblia de novo aí, Pedro. Dessa vez eu vou pedir sua ajuda para botar o texto bíblico para a gente acelerar, tá bom? Para eu pedir o texto, você pode ir colocando aí para o pessoal. Primeira coisa que significa, nós não precisamos de outro sacerdote. Você não precisa de sacerdote. Você não precisa de sacerdote para perdoar os seus pecados. Você não precisa de sacerdote para confessar os seus pecados. Você não precisa de sacerdote para só ele te dizer o que a Bíblia diz ou não diz. Você tem acesso à Bíblia, você tem acesso ao perdão, você tem acesso a Deus, porque Cristo dá esse acesso. Não mais o sacerdote humano. Cristo dá esse acesso. Hebreus 4, 14 a 16. Mostra para a gente que Cristo abre o acesso do trono ao Pai. Ele rompe com o Santo dos Santos. Ele rasga o véu e diz, não, a presença de Deus não está mais num lugar, nem um corpo clerical de sacerdotes, mas nós vamos diretamente a Deus. Por intermédio de Cristo, nós estamos diretamente a Ele. Não há uma classe superior, mas todos nós temos esse acesso. Então, Hebreus 4, de 14 a 16, Pedro vai apresentar para vocês, vocês vão ler para mim. Pode ler. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza da fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Percebe como é que isso é claro? Você tem acesso ao trono da graça, porque o sumo sacerdote veio, viveu, foi tentado, sabe o que você sente, morreu por você e abriu o trono da graça para você. A segunda coisa que vocês entenderem como isso é maravilhoso é, em Jesus nós temos essa ligação que foi perdida com Deus. Ok? 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Aí a gente vai lá para João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você não tem que buscar alguém, porque tem uma mulher de oração, porque tem um pastor super poderoso, porque tem um cara da TV que vai botar um copo de água, porque tem isso. Não tem. Se você está buscando essas pessoas, é porque você não está assumindo o seu lugar de filho e de sacerdote. Porque o texto de nós que lemos de Hebreus, e esse texto de Timóteo, o texto de João 14,6, deixa claro que o trono de Deus está aberto a você. Se você não está chegando, é porque você não sabe quem é. Você não sabe que é filho, você não sabe que é sacerdote de Deus e que tem acesso ao trono. A terceira coisa que isso nos mostra é que nós não matamos mais animais, nós não precisamos fazer esse tipo de sacrifício, nem ficar fazendo um monte de promessas de sacrifício, porque o sangue de Jesus não apenas paga nossos pecados, mas nos purifica de todo o pecado. Uma vez que eu entrego minha vida a Cristo, Cristo me purifica como se eu nunca tivesse pecado. Ele me limpa completamente. Eu não tenho que ficar voltando e voltando. Ele me limpou completamente. Quando o Pai olha para mim, Ele não vê a mim e os meus pecados. Ele vê Cristo que não tem pecado. Ele me vê limpo, porque Cristo é aquele que me purificou. É o meu advogado, é aquele que garante isso.
Pedrão, coloca para a galera aí, 1 João 1, de 7 a 9, por favor. E esse texto que vocês também vão ler para mim, ele deixa muito claro isso. Jesus morreu por nós. Seu sangue não apenas pagou o seu pecado, mas te purificou do seu pecado. Todo aquele cristão verdadeiro que entregou a vida a Cristo tem a purificação dos seus pecados garantida. Pode ler. Se porém lavávamos com quem estávamos, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Mas isso também significa uma outra coisa. Em Jesus, o sumo sacerdote, nós fomos recebidos por adoção para sermos filhos de Deus. Mas eu quero levar vocês a um texto de Romanos 8:29. E esse texto é muito interessante. Se Jesus é o Filho unigênito de Deus, e nós somos filhos por adoção a Deus, o que significa? Um filho gêmeo, de DNA, e um filho adotivo, ambos são o quê? Irmãos. E Paulo escreve sobre isso de forma muito clara em Romanos 8:29. Está ali? Pode ler. Pois aquele que de antemão conheceu, também se predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro primogênito entre muitos irmãos, aqueles que se tornam filhos de Deus e que precisam ter a imagem dele. A palavra imagem no grego, mais claro para você entender o que está de imagem é caráter. Por isso eu expliquei para vocês, quando a gente falou sobre ser filho de Deus, que dom, talento, manifestações de dons não provam que você é um cristão. Tanto é que Jesus diz que alguns vão expulsar demônio, pegar pessoas, profetizar, fazer acontecer, mas vão para o inferno do mesmo jeito. Porque dom não prova isso. O que prova que você é filho de Deus é caráter. O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, fala do caráter de Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós. Então aqui nós nos tornamos sacerdotes. Aí vamos ligar para a tribo de Levi de novo? Olha, todos que nasciam na tribo de Levi, que eram descendentes, se tornavam sacerdotes porque estavam na tribo de Levi. Nós nos tornamos filhos da tribo de Jesus Cristo, dos sumos sacerdotes, e nos tornamos sacerdotes com Ele. Passamos a ter as mesmas atribuições que Ele. E por isso não é à toa que Ele disse que nós faríamos as obras que Ele fez e ainda maiores, porque Ele nos concede fazermos. Diante de tudo isso, que é um resumo do que é ser sacerdote, mas diante de tudo isso, eu convido vocês agora, Pedro não vai projetar, mas abra sua Bíblia no texto base dessa noite, 1 Pedro 2:9. Eu vou ler até o verso 12, mas o que nós vamos mesmo conversar hoje é 1 Pedro 2:9, ok? Então diz aí a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, eu insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem vocês de praticar o mal, observem as suas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Deus chama a todos nós de geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo que tem um objetivo. Lembra do que Deus falou para Israel em Êxodo? Aqui ele acrescenta mais coisas para a gente, mais do que Israel teve. Mas em Êxodo ele havia chamado Israel para servir. E Israel recusou. Nós agora recebemos isso. E nós temos uma condição melhor do que a de Israel para poder ser realmente nação santa, sacerdócio real e povo escolhido. Por quê? Porque não depende das nossas forças. Nós não obedecemos a uma lei que a gente tem que se esforçar para obedecer. Todos aqueles que verdadeiramente se converteram, todos aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus e entregam suas vidas a Deus, recebem o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, o próprio Deus realiza essa obra em nós, nos tornando uma nação santa que consegue cumprir aquilo que Ele espera de nós. Essa é a maior diferença. E como eu disse para vocês, eu poderia fazer uma série, muitas coisas para explicar sobre os sacerdotes. Mas como a gente já está numa série nessa noite, eu só quero destacar 2 pontos dentro de tudo isso que eu passei para vocês e expliquei para vocês o que significa o sacerdócio. O primeiro deles é, como sacerdotes de Deus, nós somos responsáveis pela adoração a Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Se você entregou sua vida a Deus, você se tornou filho dele, remido pelo sangue de Jesus. E todos os filhos de Deus são seus adoradores e seus sacerdotes. O Antigo Testamento, depois que Jesus veio, se tornou obsoleto. Ele é uma sombra da realização que Deus faz a partir do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente pode aprender algumas coisas que são realizadas em vidas hoje. Uma delas é aprender que os sacerdotes ministravam diante de Deus. Eles cuidavam das coisas de Deus, eles adoravam ao Senhor, eles intercediam pelas pessoas diante de Deus. Eles eram verdadeiros adoradores do Senhor. Deus então espera que hoje nós sejamos a mesma coisa. Mas por que a gente não consegue ser? Um dos motivos, considerando que você já é verdadeiramente um filho de Deus, um sacerdote de Deus, um dos motivos é que nós aprendemos errado ao longo de anos. Nós aprendemos que nós precisamos fazer algo para Deus. E começamos a aprender que muito fazer agrada a Deus. Tem gente que chega a dizer, faça tal coisa para ter um sorriso de Deus. Eu não sei da onde tirar esse tipo de coisa. Mas as pessoas começam a ensinar que o mundo trabalhar. E aí isso é tão massacrado e ensinado na igreja, que as pessoas, muitos ditos pastores, ditos profetas de Deus, sugam do povo de Deus. Mas não é um serviço para Deus, é um serviço para eles. Não é o muito servir que realmente prova que você ama a Deus. Muita gente serve na igreja por obrigação. Muita gente serve na igreja porque alguém impõe isso e manipula para servir na igreja. Muita gente serve na igreja lá no fundo do coração, mas para serviço. Muita gente serve na igreja para poder ter o seu ego massageado. E muito falso profeta serve na igreja para ganhar dinheiro. Então não é o servir que define que você é um servo de Deus. Esse é o ponto que você precisa entender. Servir a Deus pode ser qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus também pode servir na igreja. Porque nós temos uma organização, você ensina, até daqui no público. Se um professor ensina na escola, se um político faz isso, se você chega aqui, pega o versículo bíblico e fala o que você quiser. E as pessoas vão achar que você está pregando. A diferença de uma pregação real é a presença do Espírito Santo. Mas em termos humanos, qualquer pessoa pode vir aqui e fazer o discurso. Qualquer pessoa pode tocar. Tem muito baterista que toca melhor que o Ronaldo. Qualquer pessoa pode criar de criança. Vocês têm uma ideia? E esses tempos atrás alguém conseguiu expor o vídeo de pessoas que não acreditam em Deus dizendo: vamos entrar nas igrejas e se tornar professor de infantil para desviar as crianças da palavra de Deus. Não é o servir que define o cristão. Mas a gente aplaude todo mundo que serve como se fosse cristão. Eu lembro quando eu era novo, eu estava
estava de conselheiro de um grupo de pagode gospel. Aí os meninos tocavam, estavam querendo tocar. E aí chegou uma pessoa na igreja, que ninguém conhecia, mas chegou lá. E era um cara que sabia muito versículo decorado, tudo dele ele falava um versículo. E ele fez muita amizade com os meninos e tal, e aí os meninos, não, vamos fazer o seguinte, deixa o fulano nos acompanhar. Eles estavam encantados, que tudo era um versículo, cara, super espiritual. E eu não vou negar para vocês, eu tenho dificuldade com algumas pessoas que parecem espiritual demais. Porque eu entendo que nós somos seres normais, a gente tem nossos erros. Beleza. Claro, vocês querem, eu vou me afastar um pouco, vou só ficar de olho. Nesse monte de versículo que ele falava, nesse monte de coisa que parece tão espiritual, ele ficou com 5 meninas, engravidou 2, fora outros problemas que ele teve. Porque nós nos enganamos facilmente com o carisma das pessoas, porque estão servindo e parecem espirituais. Só servir não significa isso. Então memorizem uma frase. Memorizem uma frase. Servir a Deus não gera amor a Deus, mas amar a Deus vai gerar o servir a Deus. Primeiro eu preciso amar a Deus. Primeiro eu preciso ser. Eu preciso amar. Significa que primeiro vem a minha adoração. Depois vem o meu servir. O meu servir tem que ser o resultado da minha adoração, que é a expressão do meu amor a Deus. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, usando o casamento. Eu não sei se o Paulo faz isso, me permite vocês dois conversando, Paulo, também, pode ser? Eu não sei se o Paulo faz isso, mas imagine que o Paulo em casa é o marido que lava os pratos, que limpa o chão. Mas ele vai agradar, ele quer agradar tudo, ele vai lá, ele limpa o chão, ele limpa os pratos, ele faz e acontece e tal. Vocês mulheres, só porque o seu marido limpa o chão, lava o prato e tudo mais, isso já te deixa plena, tendo certeza que você é amado? Não vai te dar segurança. Algumas mulheres até vão falar assim, o que você está colocando na boca? Percebe? O servir não te dá segurança. Mas de repente ele não faz tudo isso, tenta fazer as mesmas, não faz tudo isso. Mas quando ele olha na Tânia, olho a olho, ele transmite o que é, ele fala com o mundo. Quando ele toma ela nos braços, ela sente, ele está comigo. Quando acontece um problema, ela sabe que ela tem um maridão lá do lado para poder ajudar tudo. Isso traz segurança. Quando eu me entrego, eu mostro a segurança. O mesmo serve na adoração. Não é o seu muito fazer de próprio que você ama Deus, mas é a sua entrega de coração, é a sua oração, é o seu louvor correto, é a sua busca da presença dele, é o seu devocional em casa, querendo saber quem ele é, dizendo eu preciso do Senhor. Sabe por que nós não temos avivamento? Sabe por que a presença de Deus ainda é tão pobre no nosso meio? Porque nós nos acostumamos a viver sem ela. Se nós entendemos o que é a verdadeira adoração e a oração, e a melhor forma de entender isso é, imagine que eu pegue você, segure a sua cabeça, enfie a sua cabeça na água e segure ela lá. O que vai acontecer? Depois de um tempo você vai morrer. Não fora isso, o que vai acontecer? Você vai lutar para quê? Para sair, para pegar ar. Pensa, você não vai conseguir pensar em absolutamente nada que não seja respirar. Nada se torna mais importante do que respirar. No dia em que nada for mais importante do que a presença de Deus na sua vida, você verdadeiramente dá um encontro diferente com Ele. E saberá o que é o nível de oração mais alto. E de romper os níveis de oração que está com. E na adoração e louvor e na presença de Deus. É o dia que você vai se conscientizar o que significa ser recebido como filho chamado de Abba. Você não é um sacerdote contratado para prestar um serviço no ministério. Você não é um sacerdote voluntário na igreja para servir a Deus. Você é um filho de Deus, onde o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo foi mandado para habitar em você. Então o seu servir
não deve vir do voluntariado. O seu servir não deve vir da questão de grana. O seu servir vem da expressão de adoração e amor a Deus. Esse é o servir correto, que vem dessa adoração. É daí que você vai compreender Jesus, quando vira para a mulher samaritana e diz assim: você está preocupada com qual monte, ou qual templo, ou qual local você vai adorar a Deus? Vocês ainda não entenderam nada. Chegará o dia, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão não neste monte ou naquele monte, mas o adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele está em você. Este templo não é lugar de adoração. Este templo é um local onde os adoradores, os templos do Deus vivo se reúnem para adorá-lo juntos. Onde eu estiver é um local de adoração, porque onde eu estou está o Espírito Santo de Deus, porque ele está em mim, e se está em mim, onde eu estou, ele está. Onde eu estou precisa se tornar um lugar santo, porque o Santo dos Santos está em mim, porque o Espírito Santo está em mim e está em você. Compreender isso significa o seguinte: você parar de dizer para as pessoas, por exemplo, quem é você? Ah, eu sou um enfermeiro. Não, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, templo de Deus, que trabalha como enfermeiro. Então, o hospital onde você trabalha precisa se tornar um local da presença e adoração a Deus, e de onde as pessoas encontrarão Deus. Quem encontrarão Deus em você. Ah, eu sou uma vendedora de churrasquinho. Não, é uma sacerdotisa do Deus Altíssimo, filha de Deus, que está vendendo churrasquinho. E quem chegar lá precisa encontrar a presença de Deus, porque está no casamento. Eu sou um advogado. Não, eu sou um sacerdote de Deus que sirvo no tribunal de advocacia. Isso é o que nós precisamos compreender. E é isso que Deus espera de nós. Aqui é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Não pode ser o lugar da nossa adoração. Como filhos de Deus, nós precisamos expressar nossa adoração, nossa busca por Ele, para a glória dEle, para valorizá-lo. E é por isso que eu disse para vocês que na torre de oração nós vamos repensar, e principalmente no último domingo, que é quando a gente vai estar começando a torre de oração, nós vamos repensar a oração. Nós não aprendemos a orar, por exemplo, pela presença de Deus e pelo reino de Deus, antes de fazer os nossos pedidos, que não são proibidos. Mas a gente só ora pela gente. Sendo que no Pai Nosso Jesus explicou o quê? Primeiro você ora para, você ora adorando a Ele, você ora para que o reino dele cresça. Casa de oração para quem? Todos os povos. E isso é realizado através do próprio Deus. Sozinho nós não conseguimos realizar. Por isso Jesus diz: venha o teu reino. Essa é a questão. Minha mãe sempre falava, sempre tinha uma frase que ela repetia, que é: venha a nós, vosso reino nada. E na oração a gente faz exatamente isso. A gente é tão egoísta que tudo a gente quer: venha a nós, vosso reino nada. Nós precisamos mudar isso. Como sacerdotes, nós temos que adorá-lo, nós temos que interceder pelo povo, então nós precisamos interceder pelo seu reino. E o nosso servir aqui, em qualquer área, e aí você vai descobrir que toda área da igreja é importante. Se você está na recepção é importante, se você limpa o chão é importante, se você arruma a cozinha é importante, se você está no louvor é importante, se você está no som é importante. Por quê? Porque o nosso fluir é da nossa adoração a Deus e não dos outros verem a gente. Toda hora alguém me pede para entrar no grupo de louvor, mas engraçado, ninguém pede para limpar o chão da igreja. Porque tudo que é visto pelos nossos olhos, pela carne, que a gente considera importante. Tem pessoas que deixam de fazer funções importantes porque querem estar no grupo de louvor para ser vistos. Ou querem estar no outro ministério e não podem ser vistos. Deixa eu contar um segredo para vocês antes de eu continuar aqui na mensagem. Se você não tiver nenhum cargo na igreja, nenhum, nem ministerial, nem de diretor estatário, nada, aqui, você só vier aqui para adorar a Deus em comunhão com todo mundo e receber a mensagem de Deus. Mas abrir uma célula na sua casa e falar de Deus para os seus vizinhos,
orar pelas pessoas do seu trabalho, evangelizar na rua, participar do Casa de Paz. Eu jamais cobrarei você de você ter algum cargo na igreja. Os cargos da igreja não são os importantes. O importante é o que você faz fora dela. Fora da igreja, o seu sacerdócio é melhor. Aqui é onde a gente se reúne para adorar juntos, para receber forças, para enfrentar as coisas. Eu e Thaís conhecemos uma pessoa, não vou dizer igreja, vou dizer não, para evitar muito problema, porque eu estou na série e a pessoa está certa. Nós conhecemos uma pessoa que a gente passou a admirar muito. Na igreja que a irmã não tinha cargo nenhum. Adorava, fazia tudo, não tinha cargo nenhum. Simone trabalhava no Tribunal de Justiça. De Contas, né? Tribunal de Contas. Ela era auxiliar de serviços gerais e sabia cafezinho. Ela começou a orar por cada pessoa. Ela entendeu. Eu não sou auxiliar de serviços gerais. Eu sou uma sacerdotisa de Deus. E estou trabalhando no Tribunal de Contas como auxiliar de serviços gerais. Então Deus me quer aqui para que o nome dele seja glorificado. Aos poucos, cada vez mais pessoas, juízes, desembargadores, advogados, as outras pessoas que trabalhavam também em bando, começaram a procurar ela para oração. Com o tempo passou a ter grupos de estudo de oração, ao ponto dos desembargadores abrirem o tribunal, algumas vezes ao ano, para ter um culto para todo mundo. E eles iam, e eram obrigados, enchia, e levavam seus familiares. Porque aquela mulher, que ninguém daria nada, porque ela limpava o chão, servia cafezinho, entendeu que era uma sacerdotisa do Deus Altíssimo, filha de Deus, e onde ela estava, ela precisava levar a glória do Pai. Você foi chamado para a mesma coisa. Como sacerdote de Deus, você foi chamado para a mesma coisa, para adoração e para levar isso. Mas como eu adoro quem eu não conheço? É impossível. Então, se você nunca entregou sua vida realmente a Jesus, não crê nele de verdade, você pode orar, você pode sapatear, você pode dar rodadinha, você pode gritar, levantar a mão, falar línguas, enrolar, tudo que você quiser. Você não está adorando, você não sabe quem é. Sua oração não passa no pé. Se você não se dedica a ler a Escritura Sagrada para conhecer a natureza de Deus, você não sabe quem ele é. Eu não adoro quem eu não admiro. A adoração exige que eu admire a pessoa, que eu a ame, que eu realmente olhe para aquela pessoa e assim. Você não conhece a pessoa de Deus, você não lê a palavra dele para saber quem ele é. Se você não ora para ter experiências com ele, verdadeiramente saber, ele realmente me escuta, ele é um ser vivo. Você não está adorando a Deus, porque você não sabe quem ele é. E se você não pratica a palavra de Deus no dia a dia, mostrando que ele realmente ama a Deus, como o próprio Jesus disse para a gente em João 14, aquele que me ama obedece os mandamentos, e mostrando que você confia no que ele diz, você não adora a Deus porque você não sabe quem é. O convite é você saber quem ele é, para que você possa realmente adorá-lo e ser o sacerdote de Deus. No Antigo Testamento, no hebraico, a primeira palavra que é traduzida como adoração é a palavra Hishavah, significa prostrar-se. Depois vem uma outra palavra que é Shalá, que vai ser traduzida no grego, no Novo Testamento, ela é a que mais é usada. No Novo Testamento ela é traduzida como proskuneim. Basicamente significa inclinar-se e beijar respeitosamente, com respeito profundo. É a palavra que mais é usada em relação a tentar expressar o que é adoração. Mas quando você estuda isso mais profundo, sendo sacerdote, adorando a Deus, tem uma palavra no hebraico que me chama muita atenção, que os hebreus sempre gostaram de serem chamados, que é a palavra Ebed. Ebed é uma palavra que significa simplesmente servo. Não é um servo qualquer, é servo de um Senhor muito bom. Então é um servo que se orgulha de quem ele serve, porque ele é muito bem tratado. É como se os servos se encontrassem e todo mundo dissesse assim: eu queria servir o seu Senhor, porque o seu Senhor é bom. E ele dissesse: ele é mesmo. Então o foco não está em mim, está no meu Senhor. Vou tentar usar, eu tentei pensar em quem eu poderia usar como exemplo. Eu vou usar como exemplo o futebol para ficar mais claro. Imagine que você é servo de alguém, serve na casa de alguém limpando a casa da pessoa e tal. Muitas pessoas. Você trabalha para alguém limpando a casa. Mas eu sou o mordomo da casa do Zico. Por que eu estou falando isso, além de ser flamenguista? Porque quando você vai vendo na mídia sobre o Zico, você vê que ele é um jogador de futebol extremamente admirado.
Os outros jogadores, inclusive adversários, admiram muito ele. Então, se eu sigo na casa do Zico, chegasse a mudança nas outras pessoas que servem na casa de alguém, assim, ah, não, eu sou empregado doméstico de fulano, ah, eu sou empregado na casa de fulano. Eu falo assim, cara, eu sou empregado na casa do Zico. O cara ia perguntar assim, sério? Então você foi ali direto? Como é que ele é? Não, cara, super bacana, ele me trata como se fosse da família. Inclusive, ele nem deixa eu comer fora, não, eu tenho que almoçar junto com todo mundo, não sei o quê. A pessoa, caraca, você serve no Zico. É sério. Há uma diferença. É para tentar trazer para você o que é a questão do Ebed. E como o judeu se sentia feliz de ser chamado Ebed Adonai, servo de Deus. Ou Ebed Ha-Elohim, servo de Deus. Era tudo que ele queria ser chamado. Não por ele, mas por quem ele servia, que era o melhor Senhor dos senhores. Mas olha como é que Deus faz no Novo Testamento, porque em hebraico nós estamos falando do Velho Testamento, que era o principal título que a pessoa queria ter. Ebed Adonai, eu sou servo de Deus. Você chega no Novo Testamento, Jesus diz o quê? Não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos. Só que depois do sacrifício de Cristo, Deus diz o quê? Não chamo vocês nem de amigos. Agora vocês se tornam meus filhos. Esse é o Deus que te chama. É honroso esse servo dele, porque ele me trata e me chama para ser filho. Eu tenho todos os motivos para adorar. Todos os motivos para adorar. Se nós entendêssemos isso, a gente ia parar de chegar para orar em culto. Se nós entendêssemos isso, nosso horário em casa teria horário para estar com Deus. Se nós entendermos isso, nosso comportamento no trabalho é outro. Nosso comportamento com nossa família é outro. O Mateus não é marido da Daiane. O Mateus é filho e sacerdote de Deus e deve tratar a Daiane como sacerdote de Deus. Se a função básica do sacerdote de Deus é primeiro ministrar diante de Deus e segundo ligar alguém a Deus, toda vez que ele tem que resolver um problema com Daiane, qual é a primeira preocupação dele? Resolver de forma que a Daiane glorifique a Deus. E vice-versa. A Daiane não é apenas esposa do Mateus, é filha do Deus Altíssimo, sacerdotisa de Deus. Tudo que ela faz em casa deve ser para levar uma pessoa perto de Deus. Eles não são pais do Theo. Eles são sacerdotes do Deus Altíssimo. Antes de serem pais do Theo. E precisam levar o Theo para perto de Deus. Percebe? Isso serve para cada um de nós. Nosso comportamento é outro. Segunda coisa que eu tenho que falar para vocês, para a gente chegar no final dessa mensagem, é: como sacerdotes, nossa função é levar as pessoas a Deus. Voltando em 1 Pedro 2,9, ele diz: nós somos sacerdotes, nós somos santos, somos isso tudo, e ele explica por quê. Ele diz: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, Daniel hoje pregou sobre o céu, estávamos nas trevas, não enxergávamos quem era Deus, e ele nos trouxe para a luz e passamos a enxergar a luz do nosso Senhor. Ele nos tirou das trevas do inferno, do pecado, de Satanás, e nos trouxe para a luz, para ir para o céu, para estar com Ele. Ele fez isso conosco. Nós agora temos que anunciar isso àqueles que estão nas trevas. Ele nos tornou sua habitação, 1 Coríntios 3,16. E se eu sou templo do Espírito de habitação dele, tem que brilhar o Espírito em mim, como o templo dele, para aqueles que estão nas trevas. Se o sacerdote é aquele que liga homens e Deus, que apontam o caminho para Deus, como sacerdotes, filhos do Deus Altíssimo, nós temos que fazer o que com as pessoas do mundo? Ligadas a Deus. Paulo traz isso para a gente de forma muito direta. Ele mostra para nós isso, daqui a pouco eu vou ler o texto para vocês. Pedro pode deixar aberto aí 2 Coríntios 5, depois eu te dou os versículos. Paulo vai mostrando isso para a gente. Mas o que significa também essa questão de nós sermos aqueles que fazem? Nós não precisamos de programas de igrejas para nos levar para perto de Deus. Eu não tenho que sair daqui para ir para uma igreja que é mais poderosa. Eu não tenho que sair daqui para ir para o programa X, para o retiro e tal, porque lá eu vou ter um encontro X com Deus. Eu posso, mas não é isso que vai mudar minha vida. Eu não vou me tornar um radical de Jesus porque eu fui para um programa que tem esse tipo de nome. Não é isso. Não são os programas. Não são as conferências. Não são os congressos. Eles são importantes. Eles têm um lugar de importância. Não é isso.
Deus já te chamou para ser filho e sacerdote. Você já tem acesso ao trono de graça. Esses programas devem ser complemento da sua vida e não foco da sua vida. Nós não precisamos dos milagres que vêm da oração de outras pessoas. Nós oramos uns pelos outros. Mas não há ninguém mais poderoso que eu tenho que buscar para orar por mim. Na sua casa, no banheiro da sua casa. Se você fechar a porta e buscar Deus, Ele vai te ouvir. Porque não é o local, é você. Não é outra pessoa, é você. Aí nós começamos a buscar outras pessoas. Lembra do filho pródigo? O filho mais velho diz o que é para o pai? Eu estou aqui um tempão, você não me dá nada. O que o pai responde? Mas você é meu filho. Tudo que é meu é seu. Por que você não pega? Aí nós vamos pedir para outro fazer as coisas. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Vou deixar muito claro para ninguém depois me chamar de Deus. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, ora por mim que eu preciso ter experiência com Deus. Eu não vou orar por você. Como é que você vai ter experiência com Deus? Orando, não eu orando por você. Agora, pastor, eu estou doente, ora por mim. Irmãos, eu estou doente, ora por mim. Irmãos, eu estou com um problema para resolver, me ajudem em oração. Claro que eu vou orar por você. Mas para ter experiências de intimidade com Deus, a oração tem que ser sua. Como é que eu faço isso? Orando, buscando. É tempo, é busca, e Ele vai se mostrar para você. Mas é uma busca pessoal. Eu estou te deixando claro, não é ninguém que vai encher você do Espírito. É você que precisa buscar o Espírito. É você que precisa buscar conhecer a Deus. E nós não precisamos ficar fazendo promessas. Não é uma questão de sacrifício. Os sacrifícios já foram. A gente não precisa fazer sacrifício. Jesus já fez todo o sacrifício necessário. O acesso do trono da graça está diante de nós. O que significa isso? Que se nós somos sacerdotes de Deus, filhos do Deus Altíssimo, o mover de Deus é em nós e através de nós para chegar às pessoas que não têm Jesus. Não é local, não é sacrifício, não é alguém super poderoso, uma caça super poderosa. Aqui eu abro um parênteses para continuar. Eu só abri um parênteses. Então, para que a gente precisa de pastor? Pastor é uma função diferente, não uma casta super poderosa. Qual é a função do pastor? A função do pastor é o cuidado das ovelhas de Deus, a orientação das ovelhas de Deus, o estudo da palavra que o pastor precisa ser mestre na palavra, e a preparação dos santos para que possam fazer a obra de Deus. Essa função é uma função, e não ser além. É uma função de orientação, de cuidado, de tudo. Essas são as funções. Mas por que o pastor, então, a igreja, por exemplo, contribui para poder pagar o salário do pastor? Porque o pastor é meio que uma reunião, não de sacerdote. O pastor não tem a ver com sacerdote nessa coisa. Os crentes são sacerdotes. O pastor tem a ver com profeta e rabino. Profeta é aquele que proclama o que Deus diz. Rabino é aquele que ensina a palavra de Deus. E ajuda as pessoas a saber como aprender a palavra de Deus. A função pastoral se resume nisso. E o cuidado, por isso é usado a palavra pastor, aquele que cuida. Então Jesus, através dos pastores, cuida do seu povo, orienta o seu povo e tudo mais. É isso. Não é uma função maior, não é uma casta principal, não tem mais poder que todos os outros. É uma função própria, uma responsabilidade própria. Uma responsabilidade que é tão grande que em Hebreus, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, Jesus diz o quê? Ó, igreja, ore pelos pastores, porque eles vão prestar conta de vocês a mim. Eu vou prestar conta a Deus pela vida de cada um de vocês. Quando eu erro, eu tenho um problema muito grave. Porque se eu erro e desvio alguém da palavra de Deus, eu vou prestar conta daquela vida que eu deveria estar cuidando. Essa é a questão que ele traz. Então, somos casa de oração para todos os povos. Pedro, joga o verso 17. Por favor, leia para mim de 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação.
Percebe? Cristo, através de Cristo, Deus nos reconciliou com Ele, nos ligou a Ele. Agora Ele confiou a nós, seus filhos, seus sacerdotes, o ministério de reconciliar as pessoas a Deus. De tal forma que, como embaixadores, como representantes de Deus, como seus sacerdotes, nós rogamos as pessoas, reconciliem-se com Deus. Seu tempo nessa terra está terminando. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus, porque senão você vai para um lugar para longe dele e esse lugar é ruim o resto da vida, o resto da eternidade. O ministério da reconciliação é meu e seu. Por isso, vocês já ouviram isso de mim algumas vezes, não faz sentido uma igreja que faz um monte de viagem missionária, mas que não dá testemunho onde ela está. Não faz sentido uma igreja que há anos não batiza ninguém, porque ninguém se converteu, porque seus membros não levam a mensagem da reconciliação aos seus vizinhos, a seus colegas de trabalho, a seus parentes. Não faz sentido. Vocês abandonaram o sacerdócio de vocês e a condição de filhos. E hoje eu estou chamando vocês a retomar seu sacerdócio e sua filiação a Deus. Como sacerdote de Deus, você precisa ministrar diante de Deus sua adoração pessoal. Como sacerdote de Deus, você precisa interceder em favor do povo diante de Deus. Orar pelos santos, os outros irmãos, e interceder pelos perdidos. Aqueles que, a começar do nosso bairro, estão sem Jesus. Seus vizinhos, amigos, familiares, pessoas que você nem conhece, mas que moram no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo, que dependem de Jesus. Como sacerdote, você tem a responsabilidade, a função, que deve ser algo até natural para você, que tem que fluir do seu amor a Deus, de compartilhar a mensagem da reconciliação que foi dada a você, gente, acabou de ler. Foi entregue a você, para que você entregue àquele que está no mundo a mensagem de reconcilie-se com Deus. Arrependa-se, converta-se, reconcilie com Deus. Deus te ama e quer estar com você. Essa mensagem deve ser pregada em primeiro lugar a seu irmão quando se desvia do Evangelho, estendendo a mão a ele. Muita gente rápido no gatilho para desligar pessoas do hall de membros, não. Inclusive, saibam que em breve, quando a gente definir algumas coisas, vocês vão descobrir. Tem gente que vai demorar tempo para a gente tirar do hall de membros. Por isso mesmo que a gente vai criar cadastro nativo, para resolver só uma questão administrativa. Quando, se Deus quiser, Deus vai ajudar para a gente, líderes de célula, pessoas que vão colocar suas casas diante de Deus. Aí mesmo vai ficar maneiro, porque o líder de célula vai passar ano tentando fazer aquela pessoa voltar para Jesus. Não só o líder, mas ele deve levar toda a célula a trabalhar isso. Todos nós temos que amar as pessoas e não desistir delas. Primeiro, a reconciliação dos nossos irmãos que estão se desviando. E a reconciliação daqueles que estão no mundo. Ou seja, que não são crentes, que nunca entregaram a vida a Cristo. E que precisam conhecer a mensagem salvífica, a mensagem do Evangelho, do amor de Deus, para serem salvos. Você. Esqueçam que ensinaram para vocês de que é para convidar alguém para vir na igreja que o pastor vai fazer aquela mensagem evangelística correta para a pessoa se converter. Esquece. Isso nunca foi o que Deus pediu a nós. Você, seja na praça, na casa, num comércio, na sua casa, em qualquer lugar, você tem que entregar a mensagem de salvação e a pessoa se converter. Sonhe, Tânia, no dia que de repente alguém chegar lá, você perceber que está mal, naquela conversa que sempre tem, se você tiver a oportunidade de falar de Jesus e olhar para a pessoa, apesar de ter outras pessoas ali, assim, mas você quer entregar sua vida a Cristo, a pessoa fala, quero, mas aqui mesmo, você parar tudo que você está fazendo, pedir se você quer, ela continua fazendo aí o hambúrguer de fulano, segurando o churrasquinho, e você vai orar pela pessoa, e na hora que você chegar aqui com a pessoa na igreja, é melhor você só vai me apresentar o irmão de Cristo. Se não, pastor, vai te apresentar, já é nosso irmão de Cristo, porque já entregou a vida a Cristo. Só falta agora a gente preparar para o batismo, porque já é irmão. Sonhem com isso, orem por isso, para que isso aconteça na sua casa, na casa da pessoa, na praça, debaixo do sol, sentado lá na praça falando de Jesus. Sonhe em fazer isso no local de trabalho, sonhe em fazer isso quando você viajou com a família, nem estava esperando fazer isso, encontrou uma pessoa, fez amizade com o falando de Jesus e foi. Porque é isso que Deus espera dos seus sacerdotes, levar a mensagem do Evangelho a elas.
Filhas do texto de Pedro, para anunciar aqueles que estão nas trevas. Anunciar a eles aquele que já tirou você das trevas por nós. E Deus é glorificado através disso. De novos e novos filhos na família, que seus sacerdotes vão levar. Então vamos concluir. Deus quer fazer nesta igreja uma reunião de sacerdotes que o adorem em espírito e em verdade, que se reúnam para a ministração e glorificação do nome dele. Todos os membros desta igreja, sacerdotes do Deus Altíssimo, deverão vir para cá para ministrar diante de Deus, para adorá-lo e para ajudar os outros a adorá-lo. Deus quer fazer nessa igreja uma reunião de sacerdotes que se unam a Cristo pela intercessão do povo, por interceder pelos santos. Não é à toa que a gente vai começar inclusive a torre de oração, mas nos cultos e tudo mais. Pela intercessão e intercessão dos perdidos. Pedindo diante do nosso Pai, tenha misericórdia deles. Usa-nos como instrumento para que eles conheçam a mensagem da reconciliação. Abra a porta, multiplica portas, para que nós possamos passar por essas portas e levar essa mensagem. Deus quer fazer nesta igreja uma nação de sacerdotes que saia daqui para levar a mensagem de salvação, a começar dos seus vizinhos, familiares, enfim, para o nosso bairro, e depois atingir o resto do mundo. Deus quer fazer nessa igreja uma reunião de sacerdotes que transformem suas casas em agências do reino de Deus e da presença de Deus. Glória a Deus. Para que seus vizinhos conheçam a mensagem de salvação e sejam abençoados. E a palavra de salvação e reconciliação seja proclamada. Deus quer fazer nessa igreja uma reunião de sacerdotes que todos os dias encontram em adoração e intimidade no seu devocional pessoal em casa. Será que você vai fazer parte disso? Essa é uma decisão só sua. O grupo de louvor vai entrar mais um cântico. Eu peço que você ore. Eu já não vou pedir para ninguém ficar de pé. Eu já não vou pedir para você fazer sinal nenhum. Seja sentado, seja se você quiser se ajoelhar. Agora é o seu momento de orar, de conversar com Deus e de dizer para Ele se você quer ou não fazer parte deste mover de Deus, de sacerdotes de Deus Altíssimo, para realizar a obra dele neste lugar. Ao terminar, eu vou pedir para o pastor Daniel nos conduzir na última oração do culto e aí estaremos terminados. Que não passe de novo. Acho que é desafio. Venha ser
entregues às suas mãos. Buscamos no Senhor, ó Deus, muito mais do que bênçãos, muito mais do que bens, porque essas coisas vão ficar para trás. Mas enquanto estivermos aqui, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós imploramos que o Senhor nos conduza à tua vontade, a sermos o que de fato deveríamos ter sido há muito tempo atrás, a sermos quem deveríamos ser, ó Pai. No nome santo de Jesus, sacerdotes, embaixadores que venham levar o povo, venham levar as pessoas à reconciliação contigo, ó Pai. Ó Deus, no nome santo de Jesus, a começar nos nossos lares, a partir dos nossos vizinhos, a partir da circunvizinhança, ó Pai, do nosso bairro, a nossa cidade. No nome santo de Jesus, que esse bairro chamado Feio Rosa seja um lugar onde a sua vontade não é só cumprida, ó Pai, mas é entendida que é o Senhor fazendo o que está fazendo. Pai, no nome santo de Jesus, que traficantes sejam alcançados pelo nosso testemunho. No nome santo de Jesus, ó Deus, que crianças sejam alcançadas através da Tua palavra, falada por nós e pelas outras igrejas aqui à nossa volta. No nome santo de Jesus, ó Deus, se esse bairro um dia foi conhecido como um bairro violento e perigoso, que no futuro próximo ele seja considerado um lugar de paz e tranquilidade. Não simplesmente por ter muitas igrejas, mas porque há servos do Senhor nesse lugar. E como já vimos no passado, ó Pai, em que nações inteiras foram transformadas pela ação de alguns servos do Senhor, ó Pai. O que é um bairro perto de uma nação? Porque o Senhor tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então pedimos ao Senhor, imploramos ao Senhor a salvação dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, das pessoas à nossa volta, que o nosso trabalho, que a nossa escola, o lugar onde estudamos, que o lugar por onde passarmos, seja assim, olhado por nós com mais carinho, com mais atenção, ao amarmos ao Senhor e amarmos ao nosso próximo. Assim, ó Deus, cuida também dos nossos irmãos que vão participar desse congresso agora, Pai, do despertar. Que cada um deles, ó Deus, volte desperto no nome santo de Jesus. Trazendo para nós aquilo que eles não só aprenderam, mas aquilo que eles estão vivendo, que eles vão viver. E a começar em nós. Age em nós, através de nós, apesar de quem nós somos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos despedidos deste culto, mas não da presença do nosso Deus. Continue em adoração ao Senhor. Que hoje ainda você tem a oportunidade de falar de isso para alguém que precisa. Geração de adoradores queremos ser sacerdotes.